Imagine um mundo onde seu nascimento determina seu destino, onde o filho de um camponês nunca poderia sonhar em governar uma nação. No entanto, no coração do Japão feudal, um homem quebrou todas as regras da sociedade para subir do mais baixo dos baixos ao mais alto dos altos. Seu nome era Toyotomi Hideyoshi, um homem outrora ridicularizado como macaco por suas origens humildes e aparência incomum. De carregar sandálias a comandar exércitos, sua história de puro gênio, ambição implacável e um desafio ao próprio destino. Esta é a extraordinária história de como um servo se tornou um shogun, unindo um Japão fragmentado e provando que, mesmo em um mundo de hierarquias rígidas, a genialidade pode reescrever a história. Prepare-se, porque você está prestes a testemunhar uma das ascensões ao poder mais improváveis que o mundo já viu. Vamos viajar de volta a uma manhã de verão sufocante no ano de 1582. Chamas engoliram o magnífico templo Onnoji, em Kyoto, e o senhor da guerra mais poderoso do Japão, Oda Nobunaga, jazia morto por sua própria mão. O caos irrompeu por toda a terra enquanto generais de nascimento nobre disputavam o controle. Em meio à fumaça e à confusão, uma figura improvável deu um passo à frente. Um homem que começou a vida tão baixo na sociedade que nem sequer tinha direito a um sobrenome. No entanto, semanas após a morte de seu mestre, esse ex-camponês superou em inteligência todos os samurais de alta linhagem em seu caminho, iniciando uma ascensão ao poder que desafia a crença. Esta é a história de Toyotomi Hideyoshi, um homem que transformou o Japão de um mosaico de estados em guerra em um império unificado, mostrando ao mundo que o gênio pode triunfar sobre o privilégio. A jornada de Hideyoshi começou na humilde vila de Nakamura, um lugar de ruas lamacentas e cabanas simples de palha, ofuscado pelo imponente castelo Kosu, lar do poderoso clã Oda. Aqui, o povo comum não ousava sequer olhar para seus senhores. Em uma pequena casa de um único cômodo, mal suficiente para abrigar sua família, um camponês chamado Kinoshita Iemon deu as boas-vindas a seu segundo filho em uma terra dilacerada pela guerra civil. O menino era pequeno, com traços tão simiescos que os vizinhos cochichavam pelas costas, chamando-o de Saru, que significa pequeno macaco. Sua mãe o nomeou Tokichiro, mas aos 6 anos de idade, essa criança já desafiava a ordem rígida de seu mundo. Enquanto outras crianças camponesas trabalhavam nos campos de arroz, o jovem Tokichiro se empoleirava nas árvores, observando guerreiros samurais marcharem em magníficas procissões pela estrada do castelo. Seu pai, vendo uma faísca de inteligência indomável em seu filho inquieto, conseguiu que ele estudasse no templo da vila, um raro privilégio para o filho de um agricultor. A tragédia veio cedo, no entanto. Quando Tokichiro tinha apenas 7 anos, seu pai faleceu, uma perda que deveria ter esmagado qualquer esperança de uma vida melhor. Em vez disso, isso acendeu um fogo dentro dele. Sua mãe se casou novamente, mas seu novo marido não tinha interesse em criar o filho ambicioso de outro homem. A educação de Tokichiro no templo terminou abruptamente, e ele foi forçado a um trabalho árduo, cortando madeira e carregando água, trabalhos destinados a quebrar sonhos de um futuro maior. No entanto, enquanto outras crianças caíam em um sono exausto, Tokichiro escapava à noite para as bordas dos acampamentos de samurais, ouvindo suas conversas sobre estratégia e política. Ele imitava sua fala formal e maneiras cortesãs, roubando uma educação em guerra e liderança das sombras. Aos 16 anos, após uma surra particularmente dura de seu padrasto, Tokichiro decidiu que já tinha aguentado o suficiente. Com algumas moedas roubadas, uma espada curta e um trajeto memorizado para o território de Imagawa, ele deixou sua casa sob a cobertura da escuridão antes do amanhecer.
Sua mãe encontrou apenas uma carta dobrada com cuidado, escrita em uma caligrafia surpreendentemente elegante para um menino camponês. Dizia: "Voltarei quando tiver tornado nosso nome grandioso." Era uma promessa ousada. Camponeses nem sequer tinham permissão para ter sobrenomes de importância naqueles dias. Mas, ao escapar, o menino que um dia seria conhecido como Toyotomi Hideyoshi já estava quebrando as leis de ferro da sociedade japonesa. A estrada à frente era perigosa. Exércitos se chocavam pelas províncias, bandidos vagavam pelas estradas, e samurais sem mestre vendiam suas habilidades ao maior lance. Para um menino camponês solitário, a própria sobrevivência era uma aposta arriscada. Mas Tokishiro tinha algo que seus pares de nascimento nobre não tinham. Ele não tinha nada a perder. Em uma era em que samurais estavam presos a códigos rígidos de honra e redes complexas de lealdade, seu nascimento humilde lhe dava uma liberdade perigosa. Ele podia se reinventar em cada vila por onde passava, aprender com cada erro e se adaptar mais rápido que seus superiores sociais, que muitas vezes viam tal flexibilidade como indigna de sua posição. O menino que chamavam de macaco estava prestes a provar que, em tempos de caos, a adaptabilidade valia mais que sangue nobre. O primeiro passo de Tokishiro no mundo do poder veio pela mais humilde das tarefas, servir como carregador de sandálias para Matsushita Yukitsuna, um pequeno vassalo do clã Imagawa. Enquanto outros servos davam apenas uma limpeza rápida no couro, Tokishiro transformou esse trabalho mundane em um estudo de perfeição. Ele aprendeu a prever quando as sandálias precisavam ser substituídas antes mesmo que seu dono notasse o desgaste. Ele estudou como o clima afetava as tiras e desenvolveu maneiras de impermeabilizá-las. Logo Yukitsuna se viu usando o calçado mais bem cuidado do castelo, um pequeno detalhe que atraía olhares invejosos de seus pares. Essa foi a primeira lição de Tokishiro na política do serviço. O verdadeiro poder, muitas vezes, vem de dominar detalhes que outros ignoram. Em poucos meses, sua habilidade com o cuidado das sandálias lhe rendeu um papel na gestão das contas domésticas de Yukitsuna. À noite ele se ensinou a ler e escrever, traçando caracteres na terra e copiando cartas de documentos oficiais que pegava secretamente enquanto limpava. Colegas servos zombavam de seus esforços, até precisarem dele para ler mensagens de casa. Mas foi seu manejo de um carregamento de arroz desaparecido que realmente mostrou seu gênio. Quando o arroz sumiu dos estoques do castelo, a escolha fácil teria sido culpar os carregadores, os bodes expiatórios usuais. Em vez disso, Tokishiro passou 3 noites sem dormir investigando. Então apresentou evidências de que práticas ruins de armazenamento vinham custando ao castelo há anos. Sua solução economizou muito mais arroz do que havia sido perdido. E, mais importante, mostrou que ele podia transformar problemas em oportunidades. A notícia desse servo inteligente chegou a Oda Nobunaga, um senhor da guerra cujo poder crescente era igualado apenas por sua habilidade de identificar talento em lugares improváveis. Durante um encontro casual nos jardins do castelo, Nobunaga perguntou ao jovem servo por que ele prestava tanta atenção a assuntos além de sua posição. A resposta de Tokishiro mudou o curso da história japonesa. Meu senhor, não há assunto pequeno na administração de uma grande casa. Os mesmos princípios que evitam que o arroz apodreça podem preservar um domínio inteiro. Em 1558, Tokishiro conquistou o direito de carregar uma espada. Um passo revolucionário para um homem de seu nascimento. Mas seu próximo movimento chocou ainda mais a classe samurai. Rompendo com a tradição, ele começou a pagar seus próprios servos mais do que a taxa usual, argumentando que homens bem pagos não tinham motivo para roubar ou trair seu mestre.
Quando questionado sobre o custo, ele lhe apontou para os resultados. Suas unidades tinham menos deserções, atraíam melhores talentos e completavam tarefas mais rápido que qualquer outra. Em uma era em que samurais governavam pelo medo, Tokishiro introduziu um novo estilo radical de liderança baseado em incentivos e lealdade conquistada. Os sussurros de macaco continuaram, mas agora carregavam um tom de respeito cauteloso. No mundo cruel da política samurai, onde a tradição rígida muitas vezes escondia jogadas de poder mortais, esse inovador de origem camponesa estava mostrando um talento perturbador para virar a sabedoria convencional de cabeça para baixo. À medida que a guerra civil do Japão se intensificava, mais do que alguns guerreiros nobres começaram a se perguntar se um servo podia revolucionar algo tão simples quanto o cuidado com sandálias. O que ele poderia fazer com um exército? Em uma noite sem lua na primavera de 1567, uma fortaleza impossível surgiu sobre as planícies de Tsunomata, a cerca de 100 quilômetros de Kyoto. Agricultores locais juraram que ela havia se materializado da noite para o dia, como um truque de mágica, onde apenas campos existiam no dia anterior. Na verdade, Tokishiro passou meses construindo secretamente a estrutura em um vale próximo. Então, reuniu centenas de trabalhadores para montá-la em apenas uma noite. Esse castelo em um dia tornou-se uma lenda instantânea, garantindo uma posição estratégica crítica que havia resistido a 3 tentativas anteriores de fortificação. Enquanto outros comandantes focavam em batalhas, Tokishiro travava guerras de psicologia. Suas inovações no campo de batalha eram igualmente inquietantes para os tradicionalistas. Ao enfrentar o poderoso clã Mori, em vez de se engajar no esperado confronto de exércitos samurai, ele desviou rios para inundar seus campos de arroz. Então ofereceu termos generosos de rendição, enquanto seus camponeses enfrentavam a fome. Contra a cavalaria Takeda, considerada a melhor do Japão, ele introduziu esquadrões de mosquetes rotativos que mantinham fogo contínuo, uma tática que os exércitos europeus não desenvolveriam por mais um século. Mas o que realmente o diferenciava era seu tratamento de inimigos derrotados. Enquanto outros coletavam cabeças como troféus, Tokishiro coletava talentos, oferecendo termos favoráveis a oponentes habilidosos que mudassem de lado. O cerco ao castelo de Ninabayama em 1567 destacou seu estilo estratégico maduro. Em vez de atacar diretamente a fortaleza supostamente inexpugnável, ele passou semanas mapeando a rede de comerciantes, servos e oficiais locais da cidade do castelo. Por meio do cultivo cuidadoso desses contatos civis, ele descobriu um caminho montanhoso escondido, considerado perigoso demais para uso militar. Enquanto os defensores do castelo vigiavam as abordagens principais, Tokishiro liderou uma força selecionada por esse caminho impossível, sob a cobertura de uma tempestade de verão. O castelo caiu sem uma grande batalha, e seu senhor ficou tão impressionado com a engenhosidade de Tokishiro, que se tornou um de seus vassalos mais leais. Talvez sua maior inovação tenha sido na inteligência militar. Rompendo a tradição samurai, ele recrutou mulheres, comerciantes, sacerdotes e até artistas itinerantes como informantes, criando a primeira rede sistemática de espionagem do Japão. Ele frequentemente dizia que aqueles que entretêm são invisíveis aos poderosos. Por meio desses agentes não convencionais, ele obteve uma visão incomparável sobre a teia de alianças e rivalidades que uniam os domínios em guerra do Japão. Em 1582, o ex-camponês havia se tornado o general mais confiável de Nobunaga, comandando exércitos que superavam os de seus pares de nascimento nobre. Seus métodos eram estudados e debatidos por todo o Japão, embora poucos compreendessem seu princípio central. Em uma era de hierarquia rígida, a flexibilidade era uma arma.
ele precisaria de cada grama dessa flexibilidade na manhã de 21 de junho de 1582, enquanto a fumaça subia do templo On-Uji. Com seu mestre morto, o homem que passou a vida se preparando para oportunidades improváveis, enfrentava a maior aposta de sua carreira. O destino do Japão estava em jogo, e o filho de camponês que aprendeu política polindo sandálias estava prestes a concorrer pelo controle de um império. Quando as tropas de Akechi Mitsuhide cercaram o templo Onnoji, a maioria acreditava estar testemunhando o nascimento de um novo regime. Mitsuhide, um general de nascimento nobre de linhagem antiga, escolheu seu momento perfeitamente. Nobunaga estava isolado, praticamente desprotegido, e ao nascer do sol, ele estava morto. Mas Mitsuhide ignorou um detalhe crítico. Tokishiro estava a 4 dias de marcha forçada de distância, sitiando um castelo distante com a maior parte do exército de Nobunaga, a cerca de 150 quilômetros de Kyoto. Por qualquer lógica militar, isso deveria ter tornado Tokishiro irrelevante para a crise de sucessão. Muitos de seus próprios oficiais aconselharam que sua força estava muito longe para influenciar os eventos na capital. Mas Tokishiro transformou a distância em uma arma. Enquanto outros generais perdiam dias coletando informações e pesando alianças, ele ordenou uma marcha forçada imediata que seus próprios homens consideraram impossível. Seu exército cobriu o terreno em menos de 2 dias, chegando tão repentinamente que os apoiadores de Mitsuhide, inicialmente, relataram isso como uma força fantasma. A Batalha de Yamazaki que se seguiu foi uma obra-prima de guerra psicológica. Em vez de esperar para reunir força total, Tokishiro atacou com suas unidades avançadas exaustas, criando a ilusão de uma força esmagadora por meio do uso inteligente de nuvens de poeira, movimentos de poeira, endartes e o sol da tarde. As tropas de Mitsuhide, ainda celebrando seu golpe, se viram enfrentando um inimigo que parecia surgir de direções impossíveis. A batalha se transformou em uma debandada, e Mitsuhide foi morto por bandidos enquanto fugia. Uma morte tão ignominiosa que muitos a viram como um julgamento divino. A vitória militar foi apenas o começo. Enquanto os generais de Nobunaga se reuniam em Kyoto para escolher um sucessor, cada um esperava que o papel caísse para um senhor hereditário. Em vez disso, eles se viram superados pelo ex-camponês. Tokishiro já havia ocupado posições estratégicas importantes, colocado aliados em cargos administrativos vitais e garantido o controle do neto e herdeiro de Nobunaga. Quando os senhores perceberam que todos os caminhos para o poder passavam por ele, era tarde demais para se oporem sem parecerem obstruir a sucessão legítima. Em vez de reivindicar o poder diretamente, ele se posicionou como regente do jovem herdeiro de Nobunaga, um papel tradicionalmente reservado para membros da família imperial. Quando críticos objetaram que nenhum plebeu poderia ocupar tal posição, Tokishiro apresentou uma árvore genealógica, alegando descendência de um ramo obscuro do nobre clã Fujiwara. O documento provavelmente era falsificado, mas, quando alguém pôde contestá-lo, ele já havia consolidado sua autoridade por meio de casamentos, adoções e nomeações estratégicas. Em menos de 3 anos, o homem outrora ridicularizado como macaco havia se tornado o principal senhor da guerra do Japão. Mas desafios maiores estavam por vir. O país permanecia fragmentado, com senhores poderosos mantendo quase independência em seus domínios. O comércio era sufocado por barreiras internas, e na capital, a antiga corte imperial observava esse à revista de origem comum com alarme. O novo governante do Japão precisaria de mais do que gênio militar para forjar uma nação unificada. Ele precisaria reinventar o próprio tecido da sociedade japonesa. Em 1588,
Hideyoshi emitiu um decreto que abalou o Japão até o cerne. Todas as espadas, lanças, arcos e mosquetes deveriam ser entregues aos templos locais, onde seriam derretidos para criar um gigantesco Buda de bronze. O propósito declarado um mérito religioso parecia piedoso o suficiente, mas essa caça às espadas escondia uma revolução. Ao desarmar o interior, Hideyoshi não estava apenas prevenindo revoltas camponesas, ele estava redefinindo o que significava ser japonês. Agricultores cultivariam, comerciantes negociariam, e apenas samurais poderiam portar armas. Com um único edital, ele traçou linhas claras entre classes sociais que perdurariam por séculos. Isso era política de Estado em uma escala que o Japão nunca havia visto. Enquanto seus predecessores apenas conquistavam território, Hideyoshi remodelava a geografia humana da nação. Comerciantes foram transferidos para cidades-castelo, criando centros urbanos de comércio. Agricultores foram proibidos de deixar suas vilas, vinculando-os à terra, mas também garantindo sua proteção. Mais radicalmente, ele ordenou um levantamento de terras abrangente de todo o país, uma façanha que nem mesmo a antiga corte imperial havia alcançado. Pela primeira vez, o Japão sabia exatamente o que possuía. A conquista sem sangue da região de Kanto em 1590 demonstrou o quão completamente ele havia transformado a guerra. Quando o poderoso clã Hojo se recusou a se submeter, Hideyoshi mobilizou um exército de 220 mil, a maior força que o Japão já havia visto. Mas o que se destacou foi sua composição. Engenheiros e unidades de construção compunham quase um terço da força. Eles construíram pontes, estradas e linhas de suprimento a uma velocidade sem precedentes, transformando a campanha em uma demonstração de poder logístico. Diante desse poder organizacional, os Hojo renderam sua fortaleza de Odawara, sem uma luta significativa. O castelo de Osaka surgiu como um símbolo físico de seu novo Japão. Suas pedras maciças, algumas pesando mais de 90 mil quilos, foram transportadas de pedreiras a centenas de quilômetros de distância, usando uma intricada rede de canais e navios construídos para esse fim. As técnicas de construção desenvolvidas para esse projeto influenciariam a arquitetura japonesa por gerações. Mas o interior do castelo revelava a verdadeira visão de Hideyoshi. Ao lado dos tradicionais aposentos samurai, ele construiu câmaras luxuosas para comerciantes e artesãos. O castelo tornou-se um símbolo de um Japão onde o poder fluía, não apenas da espada, mas do comércio, da cultura e da excelência administrativa. Sua inovação mais sutil foi transformar a cerimônia do chá em uma ferramenta política. O que havia sido um simples ritual monástico tornou-se, em suas mãos, um instrumento de poder. Em salas de chá deliberadamente pequenas demais para espadas ou guardas, orgulhosos daimyo se viam ajoelhando como iguais com comerciantes e monges. A etiqueta rígida da cerimônia criava um espaço neutro onde rivais podiam negociar sem perder a face. Por meio desses encontros cuidadosamente encenados, Hideyoshi teceu um novo tecido social para o Japão, um que valorizava refinamento e ritual, ao lado da proeza marcial. Em 1590, o filho de camponês havia alcançado o que gerações de guerreiros de nascimento nobre apenas sonhavam: um Japão unificado. Do domínio nevado do norte de Hokkaido às ilhas tropicais de Kyushu, todos prestavam homenagem ao regente em Osaka. Mas para Hideyoshi, isso não era suficiente. Ao olhar para o mar em direção ao continente asiático, um sonho mais ousado tomou forma. Coreia, China e talvez toda a Ásia o aguardavam. A maior aposta de sua vida extraordinária estava prestes a começar, testando se o gênio de um homem poderia superar os limites da ambição humana.
Em 23 de maio de 1592, o amanhecer revelou no porto de Busan uma visão que os almirantes coreanos descartaram como impossível: 700 navios japoneses, estendendo até o horizonte. A corte coreana zombou dos avisos de invasão, certa de que um camponês japonês nunca ousaria desafiar o poderoso Império Ming. Agora, enquanto a primeira onda de 158 mil tropas de Hideyoshi desembarcava, seu riso se transformava em pânico. Em 18 dias, Seu caiu. Em 3 meses, os exércitos japoneses estavam no rio Yalu, olhando para a própria China. Mas esse avanço relâmpago carregava as sementes de sua própria destruição. Comandando de seu castelo folheado a ouro em Osaka, Hideyoshi havia esquecido as lições de sua própria ascensão. Suas elaboradas cadeias de suprimento, outrora chave para suas vitórias no Japão, se estendiam demais por águas hostis. O almirante coreano Yi Song-sin, com apenas 13 navios, começou a destruir frotas de suprimento japonesas usando devastadores navios encouraçados, Tartaruga. Em terra, guerrilheiros coreanos se fundiam às montanhas, emergindo para queimar colheitas e envenenar poços. O poderoso exército japonês sangrava de 1000 cortes. Em vez de admitir a derrota, Hideyoshi dobrou a aposta. Ele ordenou uma segunda invasão em 1597, mas dessa vez com um toque que revelava seu crescente distanciamento da realidade. O novo exército carregava não apenas armas, mas artesãos, artistas e estudiosos. Uma administração colonial inteira pronta para governar seu império imaginado. Em seu grande pavilhão, decorado com mapas da China, ele falava de governar toda a Ásia. Seus generais trocavam olhares preocupados, mas não ousavam questionar a visão do grande unificador. Em casa, rachaduras apareciam em sua ordem social cuidadosamente construída. A campanha prolongada na Coreia drenou os recursos do Japão, forçando Hideyoshi a desvalorizar a moeda, com moedas perdendo valor equivalente a milhões de dólares hoje. Comerciantes, outrora aliados-chave, viam sua riqueza evaporar. Agricultores, esmagados por impostos de guerra, abandonavam seus campos apesar de regulamentações rigorosas. Até a cerimônia do chá, sua ferramenta diplomática favorita, perdeu seu poder, enquanto rivais amargurados se recusavam a se ajoelhar juntos em meio a crescentes baixas. À medida que sua saúde declinava em 1598, Hideyoshi fez uma última tentativa de assegurar seu legado. Ele reuniu seus generais mais poderosos e os fez jurar um pacto de sangue para proteger seu herdeiro de 5 anos, Hideyori. Os generais juraram solenemente em sua honra familiar, mesmo enquanto suas mentes corriam com cálculos de vantagem. Entre eles estava Tokugawa Ieyasu, cuja própria ascensão da obscuridade havia sido auxiliada pelo exemplo de Hideyoshi. Enquanto observavam seu senhor moribundo se preocupar com a elaborada cerimônia, poucos duvidavam que a próxima grande luta pelo poder no Japão já estava se formando. Hideyoshi faleceu em 18 de setembro de 1598, enquanto seus exércitos recuavam da Coreia. Em seu delírio final, foi ouvido discutindo com o fantasma de Nobunaga, insistindo que um camponês poderia, sim, construir um império. Seu último ato oficial foi ordenar que a campanha na Coreia continuasse, como se desafiasse a própria morte a deter suas ambições. Em 5 anos, o clã Toyotomi cairia para Tokugawa Ieyasu, e o Japão entraria em 2 séculos de isolamento autoimposto. A era dos sonhos impossíveis estava terminando, mas talvez isso fosse apropriado. Afinal, o que poderia ser mais impossível do que um menino camponês ascender ao governo do Japão? As paredes de pedra do castelo de Osaka
permaneceram silenciosas enquanto as últimas chamas da dinastia Toyotomi se apagavam em 1615. O jovem Hideyori, o herdeiro pelo qual Hideyoshi havia extraído tantos juramentos, escolheu o mesmo fim que Nobunaga, suicídio ritual em meio a um castelo em chamas. Mesmo enquanto o shogunato Tokugawa apagava o nome Toyotomi dos registros oficiais, eles governavam o Japão por meio de instituições que Hideyoshi havia criado. Seus levantamentos de terra tornaram-se sua base tributária, suas classificações sociais evoluíram para seu sistema de classes rígido, e suas redes de comerciantes transformaram-se em suas fundações econômicas. O camponês que ascendeu ao governo do Japão deixou impressões digitais profundas demais para serem apagadas. Nos séculos que se seguiram, Hideyoshi tornou-se mais do que uma figura histórica. Ele emergiu como símbolo supremo de mobilidade social do Japão em uma era que cada vez mais rejeitava o conceito. Comerciantes mantinham seu retrato em seus armazéns, sussurrando orações por sucesso. Camponeses contavam histórias do rei macaco, que superou a nobreza e inteligência. Até os Tokugawa, que destruíram seu herdeiro, se viam medidos pelo padrão de liderança dele. Quando navios de guerra americanos forçaram a abertura do Japão em 1853, encerrando seu isolamento, muitos líderes japoneses buscaram inspiração no exemplo de Hideyoshi. Como ele transformou um reino medieval no primeiro estado moderno da Ásia. Como ele equilibrou tradição com inovação, poder com legitimidade, ambição com estabilidade. Hoje, turistas tiram fotos diante do castelo de Osaka reconstruído, poucos percebendo que estão no cruzamento da história de vida mais notável do Japão. Os golfinhos dourados do castelo brilhando contra o céu ainda proclamam a desafiadora quebra de barreiras sociais de Hideyoshi. Mas seu verdadeiro memorial não está em monumentos, mas no tecido da sociedade japonesa. Toda vez que um estudante de origens humildes entra em uma universidade prestigiosa, toda vez que um inovador corporativo desafia práticas comerciais tradicionais, toda vez que um outsider ascende pelo talento em vez de conexões, eles caminham por um caminho que um camponês audacioso abriu através do alicerce do privilégio há mais de 4 séculos. No final, a maior conquista de Hideyoshi pode não ter sido unificar o Japão ou revolucionar sua estrutura social, mas provar que a ordem estabelecida poderia ser desafiada por inteligência, vontade, bonde e trabalho. Em um mundo ainda lidando com questões de mérito versus privilégio, mobilidade versus estabilidade, sua vida oferece um lembrete poderoso. Às vezes, a pessoa mais qualificada para remodelar um sistema é aquela que teve que dominar cada detalhe dele ao subir do fundo. Considere a ironia final. O menino camponês que não tinha permissão para ter um sobrenome agora tem sua história preservada nos museus mais prestigiados do Japão, enquanto os nobres que o ridicularizaram são em grande parte esquecidos pela história. Talvez nesse fato sozinho esteja o epitáfio mais apropriado para o gênio militar mais improvável do Japão. Ele tornou o impossível por um momento brilhante, inevitável.